Bom, você falou já da escolha, já falamos da escolha, da implementação, agora vamos para os resultados. Os resultados. Poxa, que esse é o mais você- importante, né? o que você destaca depois da aplicação estar funcionando? Na funcional. Olha, a gente pode garantir o seguinte: no primeiro momento a gente precisava de um resultado muito rápido. Então precisava de 4 meses para implementar, e a gente precisava de um resultado muito rápido. Por que a gente precisava de um resultado muito rápido? Hoje a gente é auditado por mais de 20, a gente tem mais de 20 auditorias ao longo do ano. Nossa, É porque a gente tem empresa? a minha empresa, porque como a gente tem 350 indústrias que a gente trabalha, então essas indústrias, elas ao longo do ano, elas nos auditam. Né? E aí todo tipo de auditoria, vai desde auditoria de dados de saúde, farmacovigilância, né? Porque como a gente está falando de medicamento, de como esse medicamento é passado para o cliente, né? Para o paciente, né? Que no nosso caso é paciente, passado para o paciente. Então a gente é auditado de todos os regulamentos que tem que ter. Então, para passar por todas as auditorias, a gente precisava, não bastava ter uma segurança de firewall, uma segurança tradicional de antivírus, uma segurança de DLP, que a gente tem todas essas seguranças lá dentro, né? Não bastava ter uma equipe especializada em segurança da informação, equipe especializada em compliance. A gente precisava também de uma solução que ela garantisse que o dado ele estava, de fato, criptografado, que esse dado estava tokenizado, né? Porque a gente usa a solução da Cypher, diferente de uma criptografia, a criptografia, se você tiver o dado e tiver a chave, você consegue descriptografar. Sim. Quando você está falando de tokenização, é diferente. É um token. Então esse dado já não é uma criptografia normal, né? É uma criptografia tokenizada. Então você precisa do dado, você precisa do token e você precisa da solução da Thales. Então a gente precisava de uma solução que fosse desse nível, uma solução de alto nível, né, que garantisse uma segurança dos dados e que a gente pudesse dizer isso nas nossas auditorias para poder facilitar o nosso tempo, para poder adiantar as auditorias. E isso foi no primeiro, né, na largada, né, que a gente chama no mato alto, para cortar o mato alto, foi essencial. Porque quando a gente dizia, olha, seu dado está criptografado, seu dado está tokenizado, com uma solução da Thales, né, de uma empresa multinacional, uma empresa que é reconhecida mundialmente pelas soluções de segurança, da qualidade de segurança que ela traz. Automaticamente a gente já baixava vários itens que estavam ali para poderem ser questionados. Então isso já foi o primeiro ganho na largada. O segundo ganho que a gente foi importantíssimo para a gente, quando a gente foi a mercado nas RFPs, os nossos concorrentes não têm criptografia, não têm tokenização. Então, quando eu chegava no mercado e dizia, olha, na RFP, tá certo, você tem isso, tem aquilo, mas você tem hoje uma tokenização, seus dados hoje, você tem certeza da segurança dos seus dados? Seus dados hoje estão tokenizados no seu fornecedor atual? Aqueles questionamentos antes da divulgação. Exato, RFI, né? Normalmente vem RFI, depois RFP. Então, quando passava para RFP, eles respondiam, não tem, mas o que é isso? Então, isso gerava uma curiosidade e com isso a gente trouxe pelo menos 2 grandes clientes, 2 grandes indústrias farmacêuticas para dentro da funcional. Né? Resultado da vinda da solução da Thales. Resultado da vinda de uma solução robusta que não tinha na concorrência. Ou seja, além do resultado operacional, você tem resultado financeiro. Né? Exato, a gente teve resultado de novos negócios, né? O que é parte essencial do nosso negócio. E por último, e não mais importante, que na verdade é o nosso primeiro objetivo, a gente ficou compliance, né? A gente hoje é certificado pela Bureau Veritas, né? Que é uma empresa de 100 e tantos anos, né? Que faz, que tem renome, né? É muito importante do ponto de vista de auditoria. Hoje a gente tem hoje uma certificação da Bureau Veritas que fala justamente sobre compliance LGPD. E, sem dúvida nenhuma, né, tem vários pré-requisitos dentro dessa auditoria que vêm justamente da criptografia, né? Ou da falta dela. No nosso caso, como temos, a gente elimina muito daqueles riscos e vulnerabilidades que poderiam ser entraves ali na nossa auditoria. Então, esse é um grande benefício, foi um grande benefício. Então, pelo menos 3 grandes benefícios que a gente trouxe, né? Novos negócios, compliance com os negócios antigos e manter a garantia dos nossos clientes, né, quando a gente está falando de dados de saúde, que estão no ambiente mais seguro, que estão no ambiente criptografado.
implemento. Você falou que, em determinado momento, vocês precisaram do suporte até da Índia, na Thales, né? Sim. Como que foi essa integração com a equipe de TI da Funcional? Como é que vocês chegaram à necessidade de um técnico de fora do Brasil? Como foi trazida essa solução de trazer essa pessoa para falar sobre isso ou para ajudar no processo com a Thales? Como é que foi essa Olha, integração? Suzane, eu acho assim, eu acho que a gente pode dividir assim, quando a gente fala da nossa equipe, né, de TI dentro da Funcional, eu acho que o maior medo que gerou, eu acho que a maior preocupação que gerou não foi técnica. É engraçado isso, né? Não foi uma preocupação técnica. Foi uma preocupação operacional e das pessoas de banco de dados, por exemplo, não poderem, a partir daquele momento, fazer uma query e ter aqueles dados, porque eles não estavam mais em texto claro, eles passavam a criptografia. Então, houve muito mais um trabalho de convencimento da equipe técnica interna de que aquilo não seria um problema para eles, né? Que eles não perderiam o trabalho, que eles não perderiam a oportunidade de estar trabalhando, do que, de fato, um problema técnico. Sem dúvida nenhuma, esse momento que a gente precisou de um apoio, de um suporte da equipe da Índia, ele foi essencial para o término de uma etapa que era uma criptografia de uma estrutura que não estava conseguindo uma solução no primeiro momento diretamente com a solução da Thales. Mas eu acho que foi, quando você fala da equipe de TI dentro da Funcional, eu acho que como já tem uma experiência muito grande a equipe da Thales, né, nesse processo, do ponto de vista técnico foi muito simples, não foi nada muito difícil. Eu acho que o nosso maior desafio, de fato, foi de convencimento de que eles não perderiam o poder, né? E, pelo contrário, a partir daquele momento, eles estariam muito mais livres para poder ficarem despreocupados de amanhã se tem um vazamento daquele dado, se aquele dado de alguma forma ele é comprometido, que eles estivessem envolvidos naquele tipo de ocorrência. Então, só que isso demorou um pouco, até eles entenderem como é que funcionava, demorou um pouco. Então, acho que esse foi o maior dificuldade, né? A maior barreira que a gente enfrentou, mas ao mesmo tempo, sem a equipe de TI, não seria possível traduzir aquilo que o negócio precisava e desenvolver a solução junto com a Thales, né? Apesar da solução ser através de API, ou seja, ela é muito bem estruturada, ela é muito standard, né? Então, para fazer o desenvolvimento daquilo é muito fácil, é um modelo muito fácil. Fácil e rápido, né? Fácil, tinha que ser rápido. Qual é a sua percepção hoje do momento que vocês vivem agora para um momento antes dessa implementação? Quer dizer, você olha assim e fala assim, nossa, como é que a gente vivia assim? Como é que é essa sensação? Eu acho que a sensação de todo gerente de segurança da informação, né, é aquela sensação de que você dorme todo dia preocupado, né, aonde que vai acontecer o seu incidente de segurança, né? Eu acho que esse é uma coisa que que o mercado tem ficado claro, né, a quantidade de burnout, a quantidade de profissionais que têm adoecido, porque é uma preocupação genuína, legítima. E a solução, quando você pensa em tokenização, né, e poucos às vezes pensam nisso, né, porque alguns pensam, é uma solução muito cara, é uma solução muito difícil de implementar, é uma solução porque o meu ambiente é muito antigo, não vai conseguir fazer. Então, essas soluções, essas preocupações, eu acho que elas diminuem, né, elas são mitigadas quando você tem a criptografia. Porque a partir desse momento, se esse dado... porque o que é mais importante que a gente tem é o dado. Se esse dado ele não está reconhecível, ele não pode ser usado tanto pelo hacker, não pode ser usado no vazamento, ele deixa de ser uma preocupação a menos, né? E, de verdade, né? Toda preocupação a menos que a gente tem é um presente, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que, se eu fosse dizer hoje, hoje a gente olhando para o mercado, né? Hoje eu convivo com vários grupos de segurança da informação, né? Tanto dentro do Brasil quanto fora, né? Da ISACA, que é uma instituição que eu pertenço, que a gente fala o tempo todo sobre segurança da informação. Eu pertenço a vários grupos da Índia sobre segurança da informação. E eu acho que uma das preocupações, uma preocupação a menos é você ter um dado que as pessoas querem aquele dado. A partir do momento que aquele dado ele perde o valor porque ele está criptografado, que ele está tokenizado, é menos um problema para se preocupar. Bom, nós estamos já chegando no final, tá? E a gente gostaria, Wilson, que você falasse um pouquinho da Funcional, como é que ela é estruturada, qual é
negócio. O Nosso negócio negócio. dela. A Funcional é uma empresa, a Funcional Health Tech é uma empresa de 25 anos de mercado, é uma empresa que trabalha com as grandes indústrias farmacêuticas, né? Então, todas as indústrias grandes farmacêuticas mundiais que a gente conhece, tanto as europeias como as americanas, em grande sua maioria, hoje somos nossos clientes. Além de tudo, a gente tem um negócio que são... a gente suporta todas as redes de farmácias do Brasil, então são mais de 48 mil farmácias hoje no nosso ambiente. É muita Sim, coisa. muita coisa. Hoje a gente tem mais de 50 milhões de transações ano, né, nos nossos ambientes, no nosso transacional, que a gente chama de transacional, o nosso ambiente que a gente transaciona com as farmácias. E a gente hoje trabalha com mais de 13 milhões de vidas no Brasil. Né? Então, hoje a gente tem na nossa base de dados mais de 3 milhões de vidas que a gente no dia a dia tem que proteger e tem que tratar. E nós estamos falando de pessoas que têm alguma comorbidade, alguma doença, né? E que são dados ali, que são dados de saúde, né? Que são dados que a gente sabe que tem uma legislação, né? Que hoje, né, controla, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas que são dados muito sensíveis, que nós estamos falando de pessoas que estão passando, que são vulneráveis, né, naquele momento, e que esses dados precisam ficar protegidos. Então, a Funcional, ela hoje é uma desenvolvedora de soluções para o mundo para tecnologia do setor da área de saúde. Exato.